não é uma reforma administrativa, não está se tratando de discutir a administração. A impressão que dá é que eu vou mexer com repartição pública. Eu vou pegar setores, vou reorganizar, vou mexer com quem trabalha ali e pronto. Isso seria uma reforma administrativa. Na verdade, não é. Na verdade, é um dos principais passos no desmonte do Estado. Porque o que essa PEC tem? Primeiro, prepara uma parte e já adianta a outra, tirando o Estado do provimento de bens e serviços, que é esse o objetivo final dessa reforma. E aí, é claro, não tem nada diferente do que a Alice falou nesse processo. Primeiro, o que nós temos no interior da PEC? Eles falam muito de servidor público, que vai cortar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não, o principal eixo da PEC é o fortalecimento da presença do setor privado em atividades que são importantes e, por isso, estão na Constituição como responsabilidade do Estado. E aí eles vão com o auxílio da mídia, aquela história que, inclusive, já foi falado do Instituto Milênio, que não foi por acaso, o Jornal Nacional não deu uma notícia falando do que aconteceu no Instituto Milênio. A cúpula das organizações Globo faz parte da direção do Instituto Milênio, assim como as famílias que dirigem o Grupo Folha, o Grupo Estado e outros órgãos de imprensa, que também estão lá no Instituto Milênio, junto com banqueiros, que tem um de seus fundadores e colaborador agora extraoficial, Paulo Guedes, o Paulo Ebel, que saiu, o Salim Matar, que saiu também da equipe do governo, também são pessoas do Instituto Milênio, e ainda tem na equipe de Paulo Guedes uma parte considerável de pessoas que são do Instituto Milênio. Então, não é por acaso. E é claro que agora a mídia, a gente pode pegar, por exemplo, o Estadão, todo santo dia fala da reforma administrativa, que ela tem que andar, que ela não sai, que tem que cortar essas mordomias, tem que cortar essas regalias, tem que botar no eixo, porque o servidor gasta muito, porque a máquina está inchada, que gasta mal, que faz um monte de coisa. Inclusive, Paulo Guedes vive dizendo que o Estado brasileiro tem um viés esquerdista, que é socialista demais. Ele falou isso no instituto que foi criado por Gilmar Mendes para um grupo seleto, mas aberto ao público, a gente pôde acompanhar, e ele falou: a cúpula ganha pouco, o ministro ganha pouco, o presidente ganha pouco, o ministro do Supremo ganha pouco, então tem que melhorar o salário dessa turma, mas o corte é no resto da galera. E aí diz que, no caso dos servidores, tem servidor demais, que trabalha pouco e ganha muito. Primeiro, o Brasil é um dos últimos colocados na quantidade de servidor público proporcional à população que tem. Não chega nem na média. Eles dizem que gasta demais. Nós estamos com despesa de servidor em torno de 4,5% a 5% do PIB há mais de 20 anos. E é claro que teve que subir um pouquinho. Por quê? Porque o PIB caiu. Se eu meço a minha distância até o teto e o teto vem baixando, é claro que essa distância vai diminuir. Porque na época em que o Brasil estava com o PIB crescendo, não tinha esse percentual tão alto. Era abaixo de 5% do PIB. E aí é claro que eles continuam nessa campanha endemonizando. E para não ter resistência, nós estamos num ano eleitoral e eles também não querem problemas nas eleições, eles tomaram a decisão de que na PEC, na proposta de emenda à Constituição, não entra em certos detalhes que poderiam dar problema na discussão com a base eleitoral. E a outra coisa é mentir para dentro, dizer para os atuais servidores: vocês não serão atingidos, não se preocupem, vai ficar tudo bem, que vai ser só para os novos. Mentira, escancarada mentira, atinge sim os atuais servidores. E daqui a pouco eu vou falar nisso. Tudo que eles estão omitindo no texto da PEC, ou o detalhamento daquilo que eles não omitem, mas que está, vamos dizer assim, de uma forma que não chama a atenção da população, vai se transformar em lei, tanto lei complementar quanto lei ordinária, na segunda e na terceira etapa, que já estão prontas. E, até pegando um pouco do que a Alice falou sobre a tramitação no Congresso, eles têm a intenção de que esta proposta de emenda constitucional seja aprovada, pelo menos na Câmara, até o fim do ano. Com um ano eleitoral, com deputados e senadores fazendo atividades de campanha nas suas bases, ainda assim, eles querem que essa PEC seja aprovada até o final desse ano. Quando muito, no Senado, no início do ano que vem. Então,
eles não vão jogar leve, vão jogar pesado. Inclusive, eu acompanhei a deputada Alice numa reunião essa semana, onde um instituto chamado Instituto República, que foi criado pelo PSDB junto com o Partido Novo, o fundador é o banqueiro Ronaldo César Coelho, e o dirigente máximo desse instituto é o filho do banqueiro, que assessora uma frente parlamentar em defesa da reforma, que botou o deputado Tiago Mitrodo, de Minas Gerais, como presidente, mas, na verdade, ele é o testa de ferro, porque quem manda ali é o senador Anastasia, também de Minas Gerais. Apesar de um estar no partido, o outro está em outro, eles fazem parte do mesmo grupo que defende. Esse instituto chamou uma reunião onde 4 frentes parlamentares, 2 a favor e 2 contra, que existem no Congresso, para que as 4 discutissem o que pode ter acordo para a gente avançar na discussão. Qual o objetivo deles? Tentar fechar um acordo aqui e ali, deixar as polêmicas para daqui a pouco e acelerar esse processo dentro do Congresso Nacional. O que eu achei interessante é que bastou Alice Portugal abrir a boca, falar o que pensa, qual a posição da nossa frente parlamentar, a reunião acabou. Não teve acordo. Mas, terminada a reunião, os que defendem a reforma foram para entrevista na televisão, entrevista em jornais, tudo pela internet, ao vivo, com a mentira de sempre para enganar as pessoas. Agora, o que a gente tem que ter bem claro, os objetivos dessa proposta de emenda constitucional. Primeiro, desestruturar o serviço público, privatizar o serviço público, precarizar o atendimento à população e fechar, literalmente fechar, vários serviços públicos. Dentro do que ficar de público, vai ter ampliação escancarada da terceirização, trabalhador temporário, que até aqui vinha para situações excepcionais, por exemplo, calamidade pública. A lei permite contratar temporário para ajudar a prefeitura, o Estado ou mesmo a União. Eles vão liberar. Tipo assim, eu preciso de gente aqui temporariamente para acelerar esse serviço, contrata temporário. E aí, uma série de outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que essa PEC está colocando, que está dando já um belo bate-boca, é a ampliação do chefe do Poder Executivo, que a Alice comentou rapidamente. Se passar o que está no texto, ele vai poder criar alguns cargos, algumas instituições que não gerem despesa, ou seja, pode acabar com uma, criar outra, fundir 2, transformar uma instituição pública e extinguir órgão à vontade. E eles têm a cara de pau de botar no texto, desde que não gere despesa. Ué, se eu vou fechar e vou demitir, eu não vou gerar despesa? Então está liberado, pode fazer isso. E aí fica uma pergunta, se essa lei já tivesse vigente, o que ele teria feito com o INPE, que botou suas imagens de satélite para desmentir o que eles falam de desmatamento, queimada e avanço ilegal do agronegócio? O IBAMA, que explodiu tratores de garimpeiros em área indígena. A ideia seria fechar o IBAMA, que é o que o ministro do Meio Ambiente quer. A mesma coisa o ICMBio, tirar a fiscalização das áreas de preservação ambiental. E aí, apesar de muita gente achar que melhorou um pouquinho porque o Weintraub saiu, mas ele só saiu fisicamente, porque a ideia dele não é dele, a ideia é do Estado dirigido por Jair Bolsonaro, que é contra as universidades públicas, principalmente as áreas de humanos. A ideia é fechar universidades, das que não forem fechadas, extinção de alguns cursos, de algumas unidades, fechar institutos técnicos, tecnológicos, ensino médio da rede pública federal e, é claro, desviar a rota do ensino. A gente vai ver isso daqui a pouco. Outra coisa que vai dar na liberação para o presidente da República fazer o que quer é ele poder mexer com a estrutura do funcionalismo público. E aí, a pergunta que algumas pessoas têm feito em lives que a gente participa, mas vai pegar estadual e municipal? Vai, por um motivo muito simples. Eles mexem em 2 artigos da Constituição, o 37 e o 39. Tudo que tiver ali vale para União, Estados e municípios, servidor ou órgãos da administração. A regra que está ali vale para todo mundo. O que nós vamos ter lá na frente? Fim de serviço público gratuito. E aí nós vamos ter o quê? Menos serviços prestados à população. Por exemplo, saúde. É o fim da saúde pública como a gente conhece hoje. O que vai ter de saúde pública se essa regra na Constituição e mais as leis que vêm em seguida for aprovada? Simples.
Emergência. A ambulância pega uma pessoa, leva para o hospital ou para um posto. Isso é gratuito. Ambulatório, consulta, continua gratuito. Mas nem uma coisa nem outra é prestada pelo serviço público. Sai a prefeitura, sai o governo do Estado e entram organizações sociais, OCIPs e outras instituições com convênio com a prefeitura, com convênio com o governo do Estado, com contratados precarizados, muitas vezes irregulares, e cobrando altas fortunas do poder público para prestar esse serviço. Cirurgias, tratamentos, média e alta complexidade. Vai ser o modelo norte-americano. Você é atendido, você faz e depois recebe a conta. A mesma coisa na área da educação. A educação, a proposta é creches e ensino infantil através do chamado voucher. Paulo Guedes já falou disso mais de uma vez. A pessoa recebe, nesse substituto do Bolsa Família, um voucherzinho, um vale, e a pessoa vai comprar o serviço de creche ou de educação infantil em instituições privadas, filantrópicas ou ligadas a igrejas. Desaparece. Paulo Guedes já falou, nenhum centavo para a construção de creche pública em município nenhum. Manda o voucher e a pessoa vai na creche particular, mais próxima da sua casa, tentar uma vaga e pagar com aquele dinheirinho ali. É privatização, sim, da educação. E no caso da educação fundamental média, a ideia também é o modelo de prestação de serviços através de organizações sociais e outras instituições. Mesmo modelo. Você vai e vai ter um crédito para você. Vai ser pago? Não necessariamente, mas você vai ter um ensino prestado por uma escola privada sustentada pelo poder público. E aí, claro, que o poder público vai pagar para essa escola é muito mais do que o que ela investe, fora a ingerência no conteúdo do que for ensinado, a ingerência no currículo do que vai para crianças e adolescentes. E o ensino universitário, a ideia é o que eu falei ainda agora, fecha algumas universidades. Paulo Guedes, no evento lá do Instituto do Gilmar Mendes, foi bem claro. Ele criticou muito fortemente o governo Lula ter criado várias unidades de ensino superior pelo Brasil afora, principalmente no interior. Ele vai querer fechar tudo isso, vai querer direcionar o conteúdo do que as universidades federais que permanecerem de pé vão ensinar, formando um perfil mais técnico voltado para atender às necessidades da iniciativa privada. Por isso que o Weintraub falava das carreiras da área de humanos. Eles não querem ninguém que elabore, que pense, que estude, que pesquise voltado para as necessidades da sociedade, para as necessidades da nação, para a autonomia. Nada disso. A ideia é formar pessoas que possam gerar profissionais que contribuam para a indústria, para o comércio, para o agronegócio e para o sistema financeiro, obviamente. E é claro que o modelo, e aí lembrando o Chile de novo, é o modelo chileno, onde você tem duas opções. Ou você paga a mensalidade na universidade pública, ou você estuda sem pagar com crédito estilo FIES para ser cobrado depois da formação. E aí o que a gente vai ter mais? Nas universidades ainda e nos institutos, nas escolas públicas, a substituição de todo o profissional técnico, administrativo, por temporários e terceirizados. Temporário quando? Épocas de maior necessidade, mais movimento, períodos de provas, período de mais movimentação nas universidades, contrata temporário. Período de baixa, não precisa. Dezembro, janeiro, fevereiro, não precisa. Então, dispensa, eu vou contratar de novo lá para fevereiro ou março do ano seguinte. E aí nós vamos ter isso em todos os níveis da educação. Na rede de saúde que ficar pública, os hospitais que permanecerem públicos, nós vamos ver situações como a gente viu num hospital privado em São Paulo, onde o dono do hospital chamou a equipe médica e disse o seguinte: aquele que não quiser aplicar cloroquina, que procure o departamento de pessoal e vá embora. Isso vai ser feito na área de saúde pública, naquilo que ficar público. Então, nós vamos ter profissionais de saúde sem nenhuma garantia, porque a ideia deles é tirar a estabilidade, e vai valer para todos, não é só para médico, não. Sem contar que toda a equipe de enfermagem será privatizada
em qualquer unidade de saúde. A empresa, que o pessoal que conhece aí, João Paulo conhece muito bem, a EBSER, vai viver situações como viveu agora na época da pandemia no Rio de Janeiro. No Hospital Federal, o Hospital Geral de Bom Sucesso, coincidiu do contrato da equipe de enfermagem do hospital encerrar no meio da pandemia. O que a gente esperaria era, naturalmente, a renovação automática desses contratos. Pois não renovou nenhuma, mandou todo mundo embora e dezenas de leitos ficaram vazios, sem poder receber ninguém, porque não tinha profissional de saúde. Tinha. Acabou o contrato, ao invés de renovar, mandaram embora. É isso que a gente vai ver na área de saúde pública. E outra coisa, Paulo Guedes já avisou também, o projeto de implantação da previdência privada através de capitalização individual na rede bancária volta em fevereiro ao Congresso Nacional. Cumpre aquele período que a Constituição não permite que seja reapresentado, virou o ano, começa um novo ano legislativo, pode reapresentar. E aí o INSS, a partir de agora, não fará mais nenhum concurso. Nós vamos ter no INSS temporários sendo substituídos por temporários e cada equipe nova de temporários é menor que a anterior, porque o número de usuários do INSS vai começar a diminuir, porque os novos já não vão entrar mais no modelo que existia antes. E aí, é claro, a intenção é direcionar toda a base usuária do INSS para a rede privada, consequentemente, diminui os temporários até que o INSS feche. Só que, antes disso, eles já pretendem, quando chegar numa quantidade razoável, através de convênio que esta PEC permite, passar os serviços que o INSS presta para organizações sociais e OCIPs, que já estão se preparando para assumir o trabalho do INSS. E quem conhece de perto já viu. As antigas agências do Ministério do Trabalho e as agências do INSS estão sendo fundidas. E é claro que toda aquela parte de concessão de documentos, de visitas e tudo mais feito pelo pessoal do antigo Ministério do Trabalho vai ser também entregue à iniciativa privada, ficando apenas os auditores fiscais com muita limitação, com muita dificuldade e sujeitos a uma avaliação de desempenho que aquele que fizer fiscalização errada no interesse dos neoliberais pode muito bem perder o emprego, ainda que o cargo possa vir a ter a chamada estabilidade do funcionalismo. E como é que vai ser feito isso? Eles vão fazer, com os órgãos que permanecerem públicos ainda, 3 coisas baseadas em contrato de gestão. Liberdade de contratação de pessoal. O que é isso? Prefeituras, governos estaduais ou unidades federais vão poder, através de um contrato de gestão com uma organização privada ou com outra organização pública, mas é claro que eles vão preferencialmente utilizar organizações privadas, contratar pessoal, seja temporário ou terceirizado. A legislação, a partir de 2016, já ampliou muito a presença de terceirizados, tanto na iniciativa privada, na atividade fim, quanto no serviço público, também na atividade fim. Pois isso não vai ser mais ampliado, vai ser escancarado, praticamente liberado. Então, nós vamos ter temporários e terceirizados fazendo a vez do servidor público. Liberdade para compras e licitações. Vai ser a farra, contratar e comprar de empresas amigas do prefeito, amigas do coronel, amigas do senador e tudo mais. E as limitações orçamentárias serão grandes apenas para gasto com pessoal e outras despesas. Caminhando para o fim, já que a gente já está chegando nos 20 minutos. Empresa estatal. Ninguém fala, mas elas estão incluídas na PEC. 2 coisas. Fim da reserva de mercado para a empresa estatal. A prioridade é mercado privado, é o que eles chamam de liberdade de ação. Então, não vai ter mais reserva de mercado para as estatais. Para os funcionários de estatais, aposentadoria compulsória. Completou 75 anos, querendo ou não, o funcionário da estatal é desligado. E o pior, para qualquer trabalhador de estatal, está proibida que convenções e acordos coletivos garantam proteção contra despedida, ou seja, aquela estabilidade fruta de um acordo, de um contrato coletivo para trabalhador de estatal, desaparece. Por fim, o que vai ter para a população? Tratamento que não vai ser isonômico, vai ter clientelismo, favorecimento político e tudo mais. Não vai ter nenhum investimento, nem em unidades públicas, nem em equipamentos. Controle e fiscalização, praticamente nada.
A saúde e a educação, eu já falei, que é aquela história da direção para o setor privado. Assumir as escolas e as universidades produzirem. E é claro que para servidores, com os cargos novos que são criados, apenas uns vão ter estabilidade limitada por conta da avaliação de desempenho, que obviamente a gente não tem nenhuma regra, a regra vai vir depois das eleições, não é por acaso, mas ao mesmo tempo chamados membros de poder, que são magistrados, procuradores do Ministério Público, governadores, prefeitos, presidente da República e ministro vão ter um tratamento diferenciado. Eles não entraram na regra porque há um interesse de manter o status, não discutir com quem pode criar problema e, obviamente, como disse Paulo Guedes, dar mais tratamentos favorecendo esse pessoal. E para as pessoas, obviamente, nada de serviço público. Isso é a PEC 32. Eu só queria rapidinho colocar o seguinte. Eu tenho um blog que tem algumas análises. Eu soltei uma análise da PEC um pouco mais ampla e, a partir de amanhã, vai ter mais textos picados, onde a gente vai pegando pedaço por pedaço para desenvolver um pouco mais. Quem quiser vai estar à disposição lá.